Oi, meu povo lindo. Estou aqui tentando abrir essa live para conversar com vocês rapidinho. Tive algumas interferências aqui, mas eu acho que agora estabilizou. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se tecnicamente está tudo bem. Boa tarde. Então, meu povo lindo, hoje às 19 horas a gente tem uma live que já estava programada, né? Que eu vou falar dos 4 encontros que eu vou fazer no mês de outubro, toda segunda-feira. Toda não, a partir da segunda-feira de outubro, a partir não dessa segunda-feira agora, da outra. Mas eu resolvi abrir essa live aqui. Eu tô vendo que vocês estão perguntando outras coisas aí que eu não vou responder agora, porque eu recebi hoje um texto que eu sinto que é importante ler para vocês uma parte desse texto. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu hoje, além de atriz, também escrevo livros e também sou facilitadora de constelação familiar. E de vez em quando vem uma pessoa que já ouviu falar de constelação familiar me perguntar sobre uma certa polêmica que tem acontecido nos últimos tempos, e sempre tem uma polêmica toda vez que um passo além, um passo de avanço se apresenta como uma possibilidade real e se estabelece, que é o caso da constelação familiar. E aí de vez em quando vem alguém me perguntar sobre essa polêmica, sobre a constelação familiar ser ou não ser científica, ser ou não ser validada. E eu sempre respondo assim, né, com muita entrega, com muito carinho mesmo, e até porque eu amo falar desse assunto, mas a verdade é que existem pessoas que ainda estão muito no pensamento materialista, cartesiano, e que realmente têm uma dificuldade de entender, de compreender uma coisa que está muito além da visão materialista e cartesiana. Então, assim, até dentro da própria ciência, existe uma ciência mais cartesiana e mais materialista, e existe uma ciência de ponta, que está alinhada com a física quântica, que está alinhada com a observação de resultados, mesmo que não possa comprovar ainda em laboratório a origem desses resultados. Os resultados são provas, né, factuais, não tem como a gente negar um resultado. Inclusive, eu vou comentar com vocês uma coisa que me deixa muito intrigada, que hoje em dia também tem uma polêmica em relação, acho que a florais, a acupuntura, né? E há outras medicinas alternativas também. E aí eu vejo as pessoas falando assim, isso aí é efeito placebo, né? Pessoas da linha alopática, que eu não acho que é descartável, acho que a alopatia tem seu lugar fundamental, salvou e salva muitas vidas, mas quando alguém com pensamento muito cartesiano, materialista, fala assim, essa terapia alternativa não é científica, essa terapia alternativa é um efeito placebo. Eu paro para pensar e falo assim, mas peraí, se uma terapia medicinal alternativa tem um efeito placebo, ou seja, se tem um resultado positivo de transformar, de acabar com aquele sintoma que está maltratando a pessoa, e isso dá um resultado sem nenhum efeito colateral, que muitas vezes é o que os remédios alopáticos causam, né? E claro, faz parte do pacote. Então o efeito placebo é muito bem-vindo. Por que estão atacando o efeito placebo? Por que não vão estudar por que essa cura quântica, essa cura espontânea aconteceu nessa pessoa? Quais foram as condições, para além dessa medicação, que trouxeram condições para esse corpo de se curar? E eu vou dizer para vocês, com 20 e poucos anos, eu li um livro que, assim, abriu um mundo e um universo na minha vida para sempre, assim, porque tem aquela frase, né, quando a mente se abre a um novo pensamento, ela jamais volta ao tamanho anterior, então é uma expansão de consciência. Quando eu li o livro Cura Quântica, do Deepak Chopra,
E o que o Deepak Chopra falava? E é um livro todo escrito como médico, cientista, oncologista. Na época ele ainda nem era palestrante, né? O Deepak Chopra é um indiano radicado nos Estados Unidos. E aí ele estava falando ali como médico, né? Não era um livro espiritual. E o que ele debatia com os colegas é que eles deviam observar e estudar as curas quânticas de câncer. E aí os colegas falavam, não, mas a cura quântica, a cura espontânea, cura quântica foi o nome que ele deu, a cura espontânea é muito pontual, então a gente não pode estudar uma coisa que só alguns pacientes experimentam. E o Deepak Chopra falava justamente o contrário, falava, não, mas é estudando esse aqui, outro acolá, que tem uma cura quântica, as condições que levaram essa pessoa a se curar espontaneamente, é que a gente pode encontrar um caminho. E isso para mim era tão lógico, tão lógico. Aí hoje quando eu vejo, essa medicina aí não é comprovada cientificamente, é efeito placebo. Efeito placebo supõe que a pessoa fica boa sem ter tido nenhuma alquimia, alguma interação médica no corpo dela, no organismo dela. Então, resolveu, né? E é isso que a gente quer. A gente quer o alívio. A gente busca o alívio da alma humana. A gente busca a liberação dos pesos, das correntes. Então, assim, eu vou ler esse texto para vocês, porque tem tido, assim, um movimento de alguns psicólogos, tá, gente? Não é todo mundo, porque, assim, ó, em 1997... uma psicóloga chamada Cida Rabelo, que é uma grande amiga minha até hoje, me apresentou para as constelações familiares. Em 1996, ela descobriu Bert Hellinger num seminário com Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês. O Rupert falou do Bert e ela começou a buscar Bert Hellinger pelo mundo. Teve vários encontros com ele. Na época ele nem fazia encontros para muita gente, ele fazia grupos pequenos, grupos fechados. E ela se formou com ele, ela montou um grupo de treinamento. Eu fazia parte desse grupo. E a Cida é uma psicóloga. E eu conheço vários psicólogos, ou que se tornaram consteladores, ou que usam a constelação, encaminham seus pacientes para consteladores. Por exemplo, a primeira vez na vida que eu facilitei uma constelação foi com a grande amiga Viviane Schecker, que é uma psicóloga incrível aqui de Salvador, e ela está sempre encaminhando os pacientes dela para serem constelados. Ela é consteladora também, mas acaba que nem tem tempo de constelar. Então, assim, hoje em dia, vários psicólogos usam a constelação, ou são consteladores também. Então, toda vez que alguém vem preocupado, né, com a constelação familiar, falando dessa polêmica, eu falo, ó, você quer entender alguma coisa? Me pergunta que eu te respondo, te explico tudinho. Agora, a verdade mesmo é que nós, consteladores, não estamos preocupados com a polêmica. Por quê? A gente conhece o efeito e a verdade desse trabalho. A gente sabe que uma pessoa bem preparada vai sim trazer expansão de consciência no processo do trabalho, ou pelo menos vai criar oportunidade para que esse cliente veja o que já pode ser visto e libere o que já pode ser liberado. E é pontual e não concorre nem com medicina, nem com o judiciário e nem com a psicologia, porque são áreas diferentes. São complementares. Então, assim, nós estamos muito tranquilos, né? Quem facilita a constelação não sente ameaça, porque não tem nada mais forte e mais verdadeiro do que um campo de constelação familiar, assim. Quando a pessoa, por exemplo, está na dúvida, eu explico, né? Eu falo, ó, eu estou dando o meu melhor para te explicar sobre como isso funciona, né? Como acontece, mas o ideal é que você vá numa constelação. Então, assim, vai só assistir, vai lá, ninguém fica só assistindo, você vai ser impactado, né? E o seu campo, a sua energia também vai estar no grupo, porque é um trabalho fenomenológico, mas você vai ver a verdade ali da coisa rolando, né? Só se a pessoa estiver muito trancada para não se sentir afetada pelo processo que acontece ali a olhos vistos, né? Da alma de um sistema familiar sendo revelada e, enfim, é tudo muito verdadeiro e muito forte. Então eu falo, vai lá e assiste,
Depois, se você tiver alguma dúvida, aí eu vou respondendo. Eu faço um encontro uma vez por mês também para as pessoas experimentarem. É algo que precisa ser experimentado. Vou botar aqui um óculos para ficar mais profissional. Gente, esse documento que eu vou ler para vocês é porque, assim, já teve documentos redigidos por psicólogos agora nos últimos tempos, falando da constelação familiar, né? E tem muita gente também gravando vídeo e tal. Quando alguém me encaminha um vídeo desse, um comentário desse que rola por aí, eu falo, gente, logo na primeira frase de quem tá falando, fica muito claro que a pessoa não sabe absolutamente nada de constelação familiar e também não sabe nada do Bert Hellinger, né? Então, claro, eu até acho bom que haja discussão, eu até acho bom que haja denúncia, eu acho maravilhoso, porque se tem gente trabalhando despreparado, vai começar a ficar mais preocupado com isso, não é assim. A pessoa tem que se preparar num curso, numa formação séria. Então, é bom que tenha denúncia mesmo. Mas não é só constelador despreparado que tem por aí. Tem psicólogo despreparado, tem médico despreparado, tem de tudo, né? Infelizmente, mas tem. Então, alguns psicólogos redigiram um documento, registraram um documento combatendo, condenando a constelação familiar, que não é científico. Vou falar a verdade, tá? Eu não li esse documento. Eu acho até que eu li o início, porque um amigo me encaminhou e eu já disse para ele no primeiro parágrafo, falei, isso aqui quem escreveu não conhece. Então fica tranquilo, vamos lá conhecer. Depois você me diz o que você achou, né? Então, essa carta aberta foi escrita por 6 psicólogas, né? Ou seja, elas são desse grupo e elas conhecem a constelação. Elas também são consteladoras. Não sei se as 6 são consteladoras, porém são psicólogas, né? E utilizam a constelação. Então, eu quero ler isso para vocês, porque eu achei muito bem escrito. E se alguém que está aí do outro lado não precisa, né, de nenhum argumento a favor, eu também acho que a própria constelação não precisa, e é por isso que ela cresce de vento em polpa, sem ninguém fazer propaganda, né? O resultado, o boca a boca faz essa terapia crescer, porque ela é muito impactante, é muito transformadora. Então, assim, mas se você conhece alguém que talvez tenha um pouco de medo, porque já escutou da comunidade de psicólogos alguma ressalva, né, alguma condenação, algum pedido de cuidado, o cuidado é sempre bem-vindo. Mas encaminha para essa pessoa que você conhece essa carta, essa leitura que eu vou fazer aqui para vocês. Então vamos lá. Carta aberta ao Conselho Federal de Psicologia. Prezados senhores, ou prezadas senhoras, após a divulgação da nota técnica número 1/2023, elaborada por esse conselho, relacionada à prática das constelações sistêmico-familiares, um grupo de psicólogas e consteladoras instituiu uma comissão com o propósito de esclarecer alguns equívocos epistemológicos em relação às constelações. Assim como queremos crer na boa-fé desse conselho, no sentido de abrir espaço para maiores elucidações sobre o uso da técnica e suas bases conceituais. Essa comissão é composta por pessoas que exercem a psicologia, respaldadas por uma atuação coerente com a ética desse conselho e que amam esse lugar de ocupação profissional, tendo por ele respeito e zelo. Por outro lado, também somos consteladoras e entendemos o momento como oportuno para clarificar os fundamentos da técnica, assim como a pessoa de Bert Hellinger, responsável por estruturar teórica e filosoficamente o método e sua disseminação por muitos países. Antes de elucidarmos alguns pontos da nota desse conselho, considerando os motivos explicitados anteriormente, cabe trazer alguns pontos passíveis de reflexão. Qual o estudo comparativo realizado? Esse estudo foi composto por quem? Como os CRPs participaram? Está falando aqui do documento anterior que condenava a constelação, né? Se tinha esses pré-requisitos.
Que grupo barra escola, com base no tempo de atuação em constelações sistêmicas familiares, foi ouvido? Onde estão os resultados dessa escuta? Qual grupo desse conselho da psicologia foi designado para vivenciar a experiência fenomenológica das constelações? Ou será que toda a nota se baseou nos recortes de livros de Hellinger e ou no ouvir falar, entre aspas, né? Apenas 4 livros de Bert Hellinger como referência às constelações. Essa leitura é suficiente, principalmente com recortes tendenciosos que justificaram de antemão a produção de nota técnica. Não seria o mesmo que nós psicólogos emitíssemos um parecer sustentado por alguns minutos de conversa superficial com nossa cliente? Que validade teria esse documento feito às pressas? A quem serviria? A nota traz temas sérios e profundos de forma confusa, gerando muitas dúvidas como conceito de família, autoridade paterna misturada com autoritarismo, conservadorismo, heterossexualidade e homossexualidade, poder patriarcal, violência contra as mulheres, ética nas constelações baseada em argumentos onde, no critério destacado na nota, a própria psicóloga infringe. Falta de zelo e respeito pela pessoa de Bert Hellinger, sua história e as pessoas que o validam. Já na introdução da nota técnica CFP número 1, 2023, encontramos conteúdo passível de reflexão e esclarecimento. Temos a ponderar que, de fato, consideramos correto o entendimento de que as constelações sistêmico-familiares não correspondem a nenhuma abordagem da psicologia, portanto, não fazem parte da prática e nem se configuram como método ou técnica psicológica. Todo e qualquer psicólogo ou psicóloga que estudou adequada e profundamente para se habilitar como facilitador das constelações familiares fez a sua formação dentro de um tempo considerável mínimo necessário para obter a sua certificação, tem consciência, ou pelo menos deveria ter, que é um trabalho que não se aplica e nem deve fazer parte das práticas da psicologia clínica ou outras áreas que são exclusivas da psicologia. Então, assim, uma coisa não substitui a outra, never. Assim, é complementar, é outro caminho, é uma ajuda, enfim. A respeito do retrotranscrito, mais uma vez enfatizamos que a respeito do retrotranscrito, mais uma vez enfatizamos que aqueles de nós, psicólogos e psicólogas, que nos propusemos a estudar, aprender e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em relação às constelações familiares, não o realizamos através da prática clínica da psicologia. Por ser uma formação que exige como condição que a pessoa tenha feito um curso de nível superior, ou seja, não psicólogo ou psicólogas, também podem se tornar facilitadores das constelações familiares. A sua prática é exercida, ainda que por profissionais da área de psicologia, em outros momentos, independentemente do trabalho realizado da psicologia clínica. Reafirmamos, qualquer pessoa pode ter mais de uma atividade, mais de uma expertise e nem por isso a atuação de um vai ser exercida simultaneamente com a outra. São bem distintos os momentos em que o profissional utiliza cada uma delas. Assim também como o público, as pessoas às quais o profissional visa servir. Queremos enfatizar que a nota técnica não se ateve ao seu papel de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, invadindo uma outra área de atuação, que embora não formalmente legalizada como profissão, tem espaço como tantas outras que ainda não foram devidamente reconhecidas e validadas, mas que não temos dúvida
virar a ser. E, acima de tudo, uma área de atuação da qual esse conselho demonstrou, através da divulgação expressada da nota técnica, que não detém nem o mínimo e essencial conhecimento para falar a respeito. Então, essa nota, como vocês estão vendo, se refere a tal nota polêmica anterior, que não tinha, óbvio, nenhum conhecimento para falar a respeito. Número 1, breve histórico. Para melhor analisar e refletir a respeito do que consta no breve histórico, vamos reproduzir por partes o que ali consta, a fim de esclarecer cada uma delas de forma aprofundada e para melhor compreensão do que trazemos como fundamentos. Para melhor orientar, faz-se necessária uma breve contextualização sobre as constelações familiares e como vêm sendo cada vez mais difundidas na mídia e nas redes sociais, entre outros espaços, como um método terapêutico com poder de cura de traumas e problemas de diversas ordens que atingem indivíduos, famílias, empresas, entre outros, e se baseia em conceitos que muitas vezes são associados a teorias e técnicas utilizadas pelo campo da psicologia. Isso é um trecho aqui da nota anterior, né? É importante continuar salientando que as constelações sistêmico-familiares não se sustentam no campo da psicologia. É uma inferência bastante comum, não apenas desse conselho, mas da população de forma geral. Sim, as constelações sistêmico-familiares são um método terapêutico, aqui entendido como aquela intervenção que tem propriedade de alívio e cura para uma pessoa. Se formos elencar aquilo que pode ser terapêutico para alguém, a lista seria infindável. Porque, né, o que é terapêutico? Para mim, ver um pôr do sol, botar o pé na terra é extremamente terapêutico. No entanto, chama-nos a atenção nessa nota, a nota anterior, nessa nota, a referência de que as constelações sistêmico-familiares utilizam teorias e técnicas da psicologia. E aqui cabe questionar, como psicólogos, os saberes não dialogam? E quais conceitos e teorias exclusivas do universo psi que nenhuma outra abordagem poderá usar? Toda produção humana requer uma contribuição de inúmeras pessoas que lhe antecederam com ideias, teses, indagações. Isso vale para toda a produção material e espiritual. A psicologia emerge como ciência com Wilhelm Wundt e o primeiro laboratório de psicologia no campo das ciências experimentais em 1879. A partir daí, a psicologia se diferencia da filosofia, mesmo ainda com a sua grade curricular bastante filosófica em muitas faculdades. Junte-se a isso as pesquisas de Ivan Pavlov e Eduard Tondik, que levam para o estágio da psicologia da aprendizagem, 1930 a 1940, com a abordagem cognitiva comportamental. Embora a psicologia científica tenha seu marco na Alemanha com Wundt, nos Estados Unidos ela exponenciou, surgindo as abordagens que dão origem às teorias do campo psi, funcionalismo, estruturalismo e associacionismo. Enquanto a psicologia fazia parte do ramo da filosofia estudando a alma, com a cientificidade, a crítica é de uma psicologia sem alma, onde a ênfase no conhecimento científico passa a ser o estudo do homem produzido e validado no laboratório, através de instrumentos de medição e observação. Daí as três escolas como essenciais dessa psicologia científica: behaviorismo, gestaltismo e psicanálise. Mas, ao contrário de outras áreas como matemática, física, biologia e psicologia, não é uma ciência unificada. Aos poucos, ela foi ocupando espaço nas organizações, indústrias, comunidades, fazendo-se cada vez mais conhecida e necessária. Mesmo tendo percorrido um longo caminho, até hoje muitos não a aceitam como ciência no modelo positivista cartesiano. A própria psicologia é atacada, né, gente?
Outro dia uma senhora escreveu um livro, uma escritora, que já teve papel e tem papel importante na defesa do pensamento científico válido e necessário, e escreveu um livro atacando a psicologia há pouco tempo. Falei, gente, tá vendo? A psicologia atacando outras técnicas, agora foi atacada. Então, assim, é da gente pensar sobre isso, né? No entanto, é a psicologia que tem a delicada tarefa de explicar a compreensão da psique da humanidade. E vale ressaltar aqui que a origem a raiz da palavra psique é alma, tá, gente? Então, estamos falando da alma humana. Então, tem a tarefa de explicar a compreensão da psique da humanidade. Entendida nos conceitos de Platão, como a vida eterna do ser humano, sem esse conceito ampliado para o estudo da alma, da consciência, da mente, do comportamento, das interrelações, das emoções. E a psicologia segue seu caminho no propósito de responder, como ajudar a humanidade a viver na complexidade do seu cotidiano, cada vez mais desafiador, alcançando satisfação e plenitude como propósito de vida. Os desafios são grandes, principalmente nos dias de hoje, com a extraordinária evolução a que estamos imersos através da tecnologia da informação. Ainda sobre teorias e conceitos exclusivos da psicologia, cabe ressaltar aqui as críticas que recebe, que ela não é unanimidade. Mesmo que bastante popular no cotidiano das pessoas, onde existe a consciência que procurar um psicólogo é algo bom e necessário, e é mesmo. E é mesmo, ajuda muito. A psicologia também ainda disputa espaço no universo religioso, quando o cristianismo toma para si o estudo e compreensão da alma humana, voltada para a preocupação no pós-morte e o seu destino. É comum pregadores mencionarem que as doenças da mente, como a depressão, a ansiedade, sejam falta de fé, de Deus, de força de vontade. Depressão é mimimi, é um dos termos que os fiéis escutam com frequência nas suas comunidades religiosas e por isso mesmo muitos escondem seus sintomas. Outro desafio é tornar a psicologia acessível à população de baixa renda, com a oferta de serviços de qualidade. Sabemos que os planos de saúde remuneram o psicólogo a um valor médio de R$ 25 por sessão, podendo ser mais baixo esse valor. E se o profissional estiver oferecendo seu serviço através de uma clínica, a praxe é que esse valor ser rateado, obrigando o psicólogo a horas intermináveis de atendimento com tempo ínfimo na escuta do paciente, exaustão, serviço amador, onde as clínicas sobrevivem com alta rotatividade, recebendo psicólogos recém-formados. Além disso, os valores ofertados a vagas de psicólogos para 44 horas semanais em concursos geralmente ficam no patamar de 2 salários mínimos. Gente, é óbvio que também tem psicólogos, como tem vários outros profissionais, fazendo um trabalho que não é o ideal para as pessoas, né? Assim, os serviços de uma psicologia de qualidade são voltados, na sua maioria, para a elite. O que é bastante necessário uma reflexão por esse conselho, considerando que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas e 50% inadimplentes, segundo dados do Serasa. Acrescente a esse número o adoecimento em massa, onde uma pessoa se suicida em nosso país a cada 45 minutos, conforme dados da CAS, Comissão de Assuntos Especiais do Senado Federal 2023. Estresse, violência social, depressão, ansiedade e tantos outros são assuntos da psicologia no dia a dia. Mas como está acessível esse serviço? Esses aspectos consideramos importantes porque nos deixa perplexos com o tempo que esse conselho parece ter dedicado às críticas às constelações familiares. E nesse tópico em especial, levantar questionamentos acerca das suas teorias como próprias, exclusivas do universo psi. Conforme aprofundamento desse documento, deixaremos claros quais campos de conhecimento se ancoram
em quais campos de conhecimento se ancoram as constelações sistêmicos familiares e por que elas são necessárias e urgentes, assim como as demais práticas integrativas, uma vez que vemos o homem como sucedâneo daquilo que ele é, imperfeito, inseguro, vulnerável e mortal. E por isso mesmo, todos os saberes são bem-vindos, porque o homem também é único e na sua singularidade não pode ser medido, dissecado como objeto, ou mesmo ser exclusivo de uma categoria de conhecimento, como se coloca como que se coloca como a única a lhe compreender, a saber o que ele necessita e merece. Infelizmente, a medicina, na sua onipotência construída, perdeu de vista a autopoiese restaurativa da humanidade, focando na arrogância da funcionalidade e eficácia médica em consultas realizadas em segundos, onde o olhar clínico é naquele pedaço do corpo onde o profissional se especializou. Sabemos que a medicina padece dos mesmos males e desafios na oferta de seu serviço, que é qualitativo para uma população elitista. Os médicos são os únicos a curar os sintomas do corpo biológico? Os psicólogos são os únicos a curar as psiques, as dores da alma? Os números dizem que não está funcionando. Para Bert Hellinger, o trabalho com as constelações familiares não podia e nem devia ser enquadrado, ficar restrito ou limitado. Para ele, as constelações familiares são fenomenológicas, fazem parte de uma experiência única que não pode ser reproduzida. É, acima de tudo, uma vivência prática que, uma vez realizada, atua de forma diferente e independente para cada caso. Portanto, não poderia ser limitada por uma simples denominação. Ainda assim, mesmo que as constelações familiares não sejam um método terapêutico em si, sua prática geralmente conduz a pessoa constelada à obtenção de efeitos terapêuticos. Ó, o efeito placebo que eu falei, né? O resultado é alívio, é leveza, é cura de alma, né? Compreensão, consciência, tomada de força, empoderamento pessoal. Esse é o resultado, né? Então, se isso for efeito placebo, aí, gente, vamos discutir se esse efeito placebo, então, não seria a busca ideal para todos nós. As constelações familiares resgatam o homem na sua alma gregária, no seu sistema familiar. Gostamos desse retorno para casa, porque mesmo sem as medidas de laboratório, as práticas empíricas nos dizem com fartura que esse retorno nos torna mais fortes e melhores. Teoria da constelação familiar. Falar das constelações sistêmico-familiares é levá-las à teoria do pensamento sistêmico, onde faremos uma linha do tempo até a formatação da constelação familiar. Em primeiro lugar, não é a nossa intenção nos debruçar sobre a origem do pensamento sistêmico, porque certamente muitas pessoas que terão acesso a esse documento, como contraponto de esclarecimento da nota do Conselho Federal de Psicologia, têm vasta informação e conhecimento do assunto. Mesmo assim, vale lembrar que as principais características do pensamento sistêmico emergiram na Europa durante a década de 1920 em várias disciplinas, tendo os biólogos como pioneiros nessa abordagem. Então, vem da ciência da biologia, que explica os sistemas de vida, né? A vida, como ela se manifesta. Na crescente tensão entre o mecanicismo e holismo, surge o biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy como o primeiro... Gente, desculpa as pronúncias de nome, tá? Não sei mesmo. Como o primeiro a afirmar que um sistema é mais do que a soma das suas partes, sendo todo sistema um subsistema de um sistema maior. Assim, os sistemas vivos são abertos, autorreguladores, ativos e criativos. Bertalanffy postulava que as mesmas dinâmicas de organização dos sistemas biológicos poderiam ser aplicadas aos sistemas sociais, uma vez que todo organismo vivo tem uma força para sua manutenção, gerando uma dinâmica de múltiplas interações em um estado constante de desequilíbrio.
Bert Hellinger e os consteladores sistêmico-familiares, que fundaram a base das constelações, têm uma extraordinária trajetória no processo histórico, teórico e vivencial do pensamento sistêmico. Assim sendo, não nos parece ser necessário pedir licença para colocar a palavra sistêmico nas constelações familiares, porque essas técnicas, como ferramenta, porque essa técnica sistêmica, como ferramenta, veio muito antes. Então, Hellinger apenas ampliou a técnica e espalhou o mundo afora, tendo como missão expandir esse conhecimento a todos que trabalham com sistemas familiares. Na sua jornada, esteve com Moreno e o psicodrama, Milton Erickson e a hipnoterapia, Frank Farrelly e a terapia provocativa, Jurina Precope e a terapia do abraço, Eric Berne e a teoria do script. Em seu livro autobiográfico, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, ele fala: a constelação familiar não foi um conhecimento que caiu do céu para mim. A origem das constelações familiares, assim conhecidas no mundo, deve-se a Virginia Satir, 1910 a 1988, com quem Hellinger teve contato no aprendizado das duas técnicas, escultura familiar e reconstrução familiar. Satir, professora e assistente social, considerada a mãe da terapia familiar, construiu seu trabalho no empenho que consistia em incluir a família do cliente ao longo de várias gerações. É a genealogia, né? Para assim tratar os padrões e os adoecimentos sistêmicos presentes como queixa no grupo familiar. Sob sua direção, surgiu o primeiro programa americano de formação em terapia familiar no Mental Research Institute, Palo Alto, Califórnia. Com essas duas técnicas, Hellinger teve acesso ao trabalho ampliado de Satir, de Virginia Satir. Através da psiquiatra alemã Thea Schofelder, diretora médica do Hospital Universitário de Hamburg-Eppendorf, por ocasião das Semanas de Psicologia de Lindau, graças a ela, cheguei à constelação familiar, diz Bert Hellinger. Ao empregar a escultura familiar, Thea Schofelder trabalhava não com os membros reais da família do cliente, e sim com representantes, alunos, estagiários, outras pessoas convidadas, ou seja, pessoas do grupo que assumiam o lugar do respectivo membro da família, como acontece hoje na constelação. Muitas vezes, Hellinger tornou a encontrar Thea nos seminários de psicoterapia de família, participando das constelações familiares. Era apenas a ampliação das duas técnicas de Satir, onde Schofelder se permitiu caminhar um pouco mais. Nos Estados Unidos, Hellinger participou de uma jornada de 4 semanas sobre terapia familiar. Lá encontrou os terapeutas de família norte-americanos, Ruth McClendon e Les Cadiz. E, de novo, a teoria ampliada de Satir apareceu como constelação familiar. Mesmo que, para Hellinger, a vivência estava ali, mas a compreensão ficou de fora. Um ano depois, os dois terapeutas foram à Alemanha oferecer 2 cursos de terapia multifamiliar e as constelações como técnica estavam ali. Hellinger mencionou que, mesmo sendo algo tão extraordinário no trabalho com famílias, continuou com dificuldade de compreender o que se passava em termos teóricos. Vou abrir aqui a porta, tá, gente? Bater. Vamos lá, que eu não vou deixar essa porta fechar, não. Ela vai ficar aberta. Porque quem abre a porta é a gente. Nós abrimos a porta. Ao final dessa experiência, como jornada de muitos seminários e formações na teoria sistêmica familiar, ele entendeu: ali estava o meu futuro. E como missionário acadêmico, com vasta experiência no conhecimento humano, além do tempo de convivência com o povo Zulu, África do Sul, Hellinger se pôs a caminho
para expandir, explicar, compreender, escrever, estudar e estruturar as bases teóricas das constelações familiares como técnica de acesso a qualquer pessoa que quisesse para si ou para o outro, utilizando as constelações como recurso nas compreensões das suas dores, que chamamos de emaranhados, e que chegam para nós através de repetições de padrões transgeracionais. Então, assim, gente, o Bert bebeu em muitas fontes. É como se fosse um quebra-cabeça. O Bert foi juntando as pecinhas de um grande quebra-cabeça com uma paixão, com uma determinação, com um conhecimento e uma sensibilidade profunda sobre a natureza humana. E ele conseguiu sistematizar o que muitas pessoas estavam descobrindo e botando na prática. Ele foi atrás, ele viveu 92 anos de dedicação ao estudo da natureza humana. Ninguém chega nesse ponto assim. E foi através de muitos outros conhecimentos. E ao fim desse texto eu até quero falar para vocês que tem uma coisa que está no campo da família humana. Pessoas que têm ideias, pessoas que recebem do campo ideias e ficam egoístas sobre as suas ideias, que se fazem de generosas, que se mostram generosas e na prática não tem generosidade, porque a ideia não é de ninguém, nem esse corpo é nosso, quanto mais uma ideia. Então a ideia não é categorizada, ela não é encaixotada. A ideia vem de um lugar que nem é nosso. Então, se você teve uma ideia, agradeça a Deus, agradeça ao campo por você ter tido essa ideia e compartilhe e disponibilize, porque isso sim é generosidade. Então, assim, depois a gente fala sobre isso. Ao final dessa jornada, ao final dessa experiência como jornada de muitos seminários e formações na teoria sistêmica familiar, ele entendeu, ali estava meu futuro. Já li isso. Jung, psiquiatra suíço, em sua biografia publicada em 1962, fala: quando trabalhei com as árvores genealógicas, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava aos meus antepassados. Tenho uma forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por partes dos meus pais, meus avós e outros antepassados. Gente, isso é constelação familiar pura. Isso é visão sistêmica pura. O que ficou incompleto a gente herda para completar. Não é para ficar parado criticando, é para fazer a nossa parte. É o que eu tenho falado sempre aqui para vocês. É de Ivan Bolsormeniu. O conceito de lealdade invisível. Já existiu o conceito de lealdade invisível, que inclui justiça, equidade e equilíbrio que cruzam gerações. Psiquiatra de origem húngara, focou seu trabalho com pacientes esquizofrênicos, que deu origem à terapia familiar sistêmica contextual. Para Nagy, existem consequências das ações dos membros de uma família, que podem deixar dívidas sistêmicas transgeracionais. Os indígenas americanos falam que tudo que a gente faz, que traz impacto para a nossa família, pode ressoar por até 7 gerações. Então isso é de uma sabedoria ancestral, né? Que essas pessoas mais sensíveis, mais antenadas, resgataram. Isso nem é novo, na verdade, né? Se não é nem novo do nosso milênio, vai ser novo de um grupo de pessoas, nem pensar. Vamos lá, onde é que eu parei aqui? Tá, e aí o Jung, né? Não, a gente já está aqui nas lealdades familiares, né? Assim, a marca do seu trabalho terapêutico era focada na dimensão ética dos relacionamentos familiares. Confiança, lealdade, justiça. Foi assim, portanto, o surgimento das constelações familiares. E sim, é uma técnica sistêmica, porque todo o seu nascedouro é ancorado na jornada do pensamento sistêmico de Hellinger e todos aqueles que ele teve o privilégio de conhecer, aprender e expandir esse conhecimento que chega para nós. Assim, as ordens que regem os sistemas são os pilares das constelações.
Pode-se até mudar a técnica, pode-se até mudar a forma de trabalho, mas as ordens são sempre a base, o pressuposto filosófico do trabalho das constelações, da compreensão desse trabalho. São esses, portanto, os pilares que embasam as constelações e que Hellinger chama as ordens do amor nos sistemas familiares. O direito de pertencer, a precedência de quem chegou antes e o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu não vou continuar lendo, tá? Esse documento continua. Agora vai ser uma aula, né? Aqui, deixa eu ver qual é o início. Aqui, né? Peraí. Vai ser aqui uma aula para o órgão que rege a comunidade da psicologia. Então, explicando, né? Quais são as ordens da ajuda, enfim, as bases da constelação familiar. Se alguém aqui quiser esse documento, me manda mensagem direta que eu mando, mas ele já está rolando por aí. Se você conhece alguém que pode clarear seu pensamento, aliviar seu coração com esse texto, ou você me pede o texto, ou compartilha esse vídeo. As psicólogas, benditas psicólogas, que fizeram esse movimento foram Paula Alembic Rosenthal, Jane Cleide Galindo da Rocha, Eleodeia Palmira Perdiza, Maria Isabel Rodrigues, Rosiane Tenório Militão, Alzira Cristina da Silva. Gratidão, meninas. Gratidão. A gente não precisava disso, assim, a constelação familiar não precisa disso, mas as pessoas precisam, né? Muitas vezes a pessoa realmente está confusa, está com medo, porque está escutando pessoas que não sabem o que estão falando. Então, é muito importante quem está nesse acesso à comunidade da psicologia, que tem muita gente inteligente, de consciência expandida, tem muita gente junguiana, que segue outros sistemas, né, ecopsicologia. Eu acabei de me formar em ecopsicologia, uma formação de 2 anos e meio, fiquei 2 anos e meio convivendo com psicólogos, com uma cabeça muito aberta, muito ampliada. Então, assim, a gente está falando aqui de algumas pessoas, tá? Mas essas algumas pessoas, né, com uma força de movimento e de revanche e de intriga, podem atrapalhar a vida de muitas pessoas, né, que não sabem. E aí podem estar indo por uma... Ficou bonita de óculos. Então, tô super bem. Peguei até uma gripe esses dias, mas agora tô ficando bem. E aí, gente, o que eu tenho visto é que tá no campo, né, pessoas com esse apego, né? Do mesmo jeito que a gente tem apego a pessoas, a casas, a carros, né? Que são coisas palpáveis, eu tô vendo que tem pessoas com apego e medo de compartilhar ideias, projetos, movimentos, terapias. Sabe assim, é um negócio que é difícil entrar na minha cabeça, confesso, mas eu tenho presenciado isso. E isso tem me feito olhar com mais cuidado e mais profundamente para a minha própria generosidade. Então isso vai ser papo, aula, isso vai ser papo para a nossa live das 19. Eu precisava abrir essa live e ler esse texto, porque essas meninas que fizeram esse movimento merecem ser honradas. Vou abrir aqui a caixinha de pergunta rapidinho. Alguém aqui, o Murilo Benício Oficial, será? Acabou de marcar o Antônio Calone. Sejam bem-vindos, colegas, amigos queridos. Pedro Gaspar, sempre bom lhe ouvir. Tá bom. Ele tá o Pedro Gaspar na Ilhas Canárias, massa. Pronto, aqui tem uma outra pessoa perguntando de uma outra terapia alternativa que não cabe aqui nessa live agora, que foi uma live para ler esse documento, nota, registrado em cartório, em resposta a uma nota anterior de pessoas que não sabiam nada de constelação familiar, falando de constelação familiar. Então, gente, nossa, é uma bênção muito grande na minha vida, a visão sistêmica e a constelação familiar. Meu próximo livro é todo falando da visão sistêmica. É pura revolução, é pura expansão de consciência.
E é isso, vou fazer esses 4 encontros em outubro para aprofundar mais com quem quiser. Mas eu tô sempre fazendo grupo de estudo, tem um que acabou anteontem, e é por isso que eu já tô montando o próximo, porque a nossa vida melhora muito. Quando a gente entende que existem leis, tá? Que a gente não tá andando no trânsito assim, de olhos vendados, existem leis, existem regras, existem direções que não estão submetidas à cultura e à opinião de cada um. Elas regem todos nós, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Até daqui a pouco, 19 horas.